Eu reassisti o excelente A Chegada do diretor Denis Villeneuve, que na época já tinha feito filme como Sicário e Os Suspeitos, então ele já estava muito em alta. E nesse aqui é uma ficção científica muito interessante e é muito provável, assim, na medida do possível, é claro, de como que os seres humanos agiriam numa situação como essa e como seres vamos dizer assim, evoluídos e mais avançados que a humanidade agiria, não necessariamente com hostilidade, mas tentando passar uma mensagem, passar algum recado. Esse que é basicamente o contexto de todo o filme. Passar mensagens e passar recados de uma forma que todos se entendam. Porque a ideia é o seguinte, a sinopse do filme: 12 naves alienígenas aparecem no planeta Terra. E cada país correspondente a essas 12 naves tenta lidar de uma maneira diferente. Nos Estados Unidos, nós temos a doutora linguista Lauren Banks, ela é convidada, entre muitas aspas, pelo exército para ir lá decifrar o que esses alienígenas estão falando, e outros países estão lidando de outras maneiras. E aí nós temos toda a lição e toda a situação envolvendo a comunicação, porque ela quer fazer eles entenderem a gente e a gente entender eles, ter diálogo, ter comunicação. Outros países tentam fazer de outras maneiras essa comunicação, como por exemplo com jogos de tabuleiro e esse tipo de coisa. Claro que é mais bem explorado no filme e é um jeito de entender que cada um tem o seu modo de pensar. Mesmo nós que somos uma raça só, temos modos diferentes de pensar. Mas olha que interessante, não é só um filme de ficção. Ele faz você refletir muito sobre a vida. Ele tem um começo poderosíssimo, que claro, eu não posso nem entrar em detalhes desse começo direito, porque é uma cena tão tocante que envolve a doutora com alguns acontecimentos da família dela lá. É um começo muito poderoso que vai ditar todo o ritmo do filme. E aí nós, claro, nós temos que dar um destaque todo especial para Amy Adams, que faz essa doutora, porque numa primeira assistida você vê um sentimento no rosto dela. Numa segunda assistida você vê outro sentimento no rosto dela. Ela conseguiu de uma maneira brilhante transparecer algumas emoções que você, na primeira vez que você vê o filme, estão de um jeito, e quando você revê, estão completamente diferentes. Essa é a magia desse filme. Conforme você vai vendo mais vezes, e eu indico que você veja no intervalo de 5 anos, que você vai amadurecendo mais a sua cabeça, você percebe novos nuances, novas reflexões a respeito tanto da vida quanto algumas filosofias que vão passando durante o filme. Na época eu assisti no cinema e tive algumas ideias. Revendo hoje em dia, aquelas ideias, algumas permanecem, mas outras evoluíram. Muito mais por causa da minha idade, que eu já evoluí muito desde 2016 para cá. Mas a Doutora Lewis não está sozinha. Também nós temos o Dr. Ian, que quem faz é o Jeremy Renner, que não necessariamente tem um contraponto com ela, mas muito pelo contrário, ajuda a desenvolver melhor as ideias. O contraponto em si, mesmo que seja pouco, porque não necessariamente tem um vilão no filme, ele tem uma crescente interessante, mas não necessariamente um vilão. O contraponto dos doutores é o general. Na verdade, o coronel, que quem faz é o Forrest Whitaker. Ele tem esse contraponto, ele é um cara do exército, então ele tem que ser mais sisudo, ele precisa de resultados, ele precisa mostrar os resultados para um comitê global, mas mesmo assim, não é necessariamente um antagonista. Ele ajuda a fazer a história andar, claro, mas sem a necessidade dessa pressão tanto do exército nessa parte. Porém, existe uma pressão toda global, porque obviamente são alienígenas na cabeça de todo mundo. O que eles poderão fazer? E graças a esse contraponto interessante, ela tem que dar esclarecimentos para o coronel. E com isso, dando esses esclarecimentos, ela ajuda a explicar a lógica da cabeça dela e, claro, explica pra gente também, porque nós estamos vendo ela explicando pro coronel que por que ela está ensinando
os nomes delas e do Ian e de por que chama Terra, por que é ser humano, quem são eles, esses alienígenas que eles não se comunicam por palavras, são só sons. Na verdade são palavras que a gente não entende, né? Qualquer palavra que a gente não entenda é um som esquisito. Dá pra se levar em consideração isso. Mas ela sente essa necessidade de explicar pro coronel, porque o coronel força ela a isso. E também nós sentimos a tensão global, que é muito bem explorada pelo diretor. Diretor, aliás, o Denis Villeneuve, que consegue brilhantemente trazer cenas grandiosas, junto com a trilha sonora que vai muito bem mesmo, ao mesmo tempo que mostra o que está acontecendo no mundo. Ele tenta explicar de algumas maneiras ali sutis, tanto o que o planeta está sentindo, a tensão crescente em volta do planeta, então é muito bem demonstrado isso. Fora que tem uma fotografia muito bonita mesmo, que é muito bem explorada, porque as naves não são necessariamente aquela coisa tecnológica, é uma coisa quase rochosa. É diferente do que a gente está acostumado a ver em naves espaciais no cinema. A trilha que eu comentei agora há pouco, ela vai desde o épico até o tocante. Ela vai desde aquele momento do ápice da adrenalina do que pode acontecer, ou do êxtase da inteligência da doutora que consegue finalmente entender o que os caras estão falando lá na nave, até um momento muito tocante da família dela que eu falei. A Chegada é um excelente filme, recomendo bastante que você assista. E se você já assistiu, o que você achou? Deixa aqui nos comentários, obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.